Olá, amados, graça e paz, em mais um dia na perseverança, segundo a palavra que se cumpre, diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o maldoso, assim como os que servem o tissadique, o justo, da qual o Senhor é aquele que, segundo o galardão do qual está escrito, pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que se produzem os bons frutos através da videira verdadeira, que ele é aquele que nos, como ramos da videira verdadeira, perseveramos, demonstrando pelo bom proceder que são os frutos, que independente da estação, está produzindo constantemente, porque está numa terra fértil, porque está segundo a árvore junto ao ribeiro, que flui do trono de Deus, da qual é a videira verdadeira, e nós estamos interligados uns aos outros como ramo dos ramos, da qual através do Evangelho se gera uma nova geração, uma geração de sacerdócio real, santo e eleito, e aqueles que outrora impediam com que esses bons frutos fossem gerados, porque estavam aprisionando um povo, escravizando as suas mentes para seguir segundo as suas próprias concupiscências, as suas mentes carnais, da qual se produz toda a imundícia. O Senhor é aquele que está trazendo libertação das mentes, e para isso Ele é aquele que exclui aqueles que traziam o povo envolvido em seus próprios interesses, aonde se faziam uma panela entre si, aonde esta panela há morte nesta panela, por conta da sua própria incredulidade e perseverança, segundo a sua própria ignorância, que se julgava como sábios, mas a sua sabedoria os conduz à ruína a cada dia, por perseverarem segundo o espírito do erro e o espírito mundano, segundo a sua mente carnal, aonde o Senhor é aquele que os apanha em sua própria sabedoria, que é loucura para ele a sabedoria dos homens, da qual se a sabedoria que julgam ter vem para a sua própria destruição e ruína, da qual aqueles que perseveram segundo a fonte de sabedoria, segundo a sabedoria viva e eficaz do alto, sem hipocrisia, segundo o amor verdadeiro, são aqueles que prevalecem, do qual nunca vi o justo mendigar o pão, nem tampouco a sua geração, onde a geração eleita, da qual tempos onde se levanta um novo céu e uma nova terra, onde há o galardão para os justos. Os injustos também serão galardoados segundo as suas próprias más atitudes, aonde cabe a todo um mundo que quiser perseverar, buscar essa sabedoria do alto, para que os dias vão bens e longos nessa terra, porque a vida é passageira, é como um conto ligeiro. Se alguns chegam a 70, onde muitos têm os seus dias abreviados muito antes disso, e outros 80, pela sua robustez, enfado e canseira. São tempos onde a nova terra se prevalece somente aqueles que seguem segundo a justiça, aqueles que se arrependem e seguem como nova criatura, porque se findou o tempo para aqueles que serviam segundo a injustiça, aonde são findados por conta da injustiça, por conta daqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, da qual a palavra nos diz: não sede envolvidos segundo o amor fingido deste mundo, porque estão, segundo a hipocrisia, estão rumo à destruição e maldição. Mas todo aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, da qual aquele que alcança essa sabedoria, o amor verdadeiro que não é fingido, encontrará os dias com abundância e ainda a vida vindoura,
E em mais um dia examinai a si mesmo, examinai os espíritos, vigiai para que não estejais segundo uma mente corrompida, aonde não há o exercício constante da fé, porque naquele grande dia a palavra diz que a alma daqueles que vão ser salvos será acompanhada da justiça e das obras, as obras de justiça segundo a fé, mas que também haverá uma grande multidão, aonde serão galardoados segundo a sua própria injustiça, aqueles que seguem segundo uma fé, segundo o paganismo, causando ira no cordeiro, ciúme. Por isso, meditai, porque só há um mediador entre Deus e homens, Cristo, gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, a fonte de sabedoria, o amor verdadeiro, que não há fingimento, e Jesus, o Filho do Homem, aquele que passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, vive e reina, é juiz de vivos e de mortos, e julga com justiça, com equidade, com imparcialidade, e exerce o direito. E em mais um dia nós permanecemos no Senhor, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.